Bom, agora que já vimos o que é um mercado, quais são os melhores mercados para se trabalhar e o que é um nicho, agora o que precisamos fazer é escolher o nicho certo que vamos estar trabalhando. Para fazer isso, eu vou ensinar algumas metodologias e algumas estratégias para a gente poder escolher melhor a nossa área de atuação. Então, por que eu vou ensinar essas técnicas para você? São diversos motivos, mas, por exemplo, com essas metodologias e essas técnicas, isso vai facilitar muito o seu trabalho na hora de escolher o seu nicho. Também vai te auxiliar e aquilo que eu falei antes com relação a quais mercados trabalhar, vai aumentar suas chances de estar trabalhando num mercado com maior potencial de lucro do que se você escolhesse sem uma metodologia certa. Além disso, também vai te ajudar a como fazer para lucrar com as suas paixões que você pode ter na sua vida. Só reparando que eu não falei o que você ama, seriam as paixões, que é um pouco diferente. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque aquela história que a gente ouve várias vezes, o conselho que a gente ouve várias pessoas passando de faça o que você ama, às vezes é um pouco perigoso. Talvez não seja a melhor ideia. Por quê? Bom, porque se a gente pegar sem analisar um pouco melhor o que significa isso, pode ser que a gente acabe se envolvendo com um projeto que não tem muito futuro. O exemplo que eu sempre gosto de dar para deixar essa ideia mais claro é, por exemplo, eu amo jogar futebol e comer churrasco, mas se eu só fizesse isso, se eu fizesse só o que eu amo, eu não seria mais do que um gordinho jogador de futebol. Ou seja, provavelmente eu não conseguiria ganhar muito dinheiro com isso. Então, temos que ver outras alternativas. Então, uma das alternativas que eu quero passar é para você tentar um outro conceito que eu chamo de convergência. Mas o que é a convergência? A convergência, basicamente, está na intersecção de 3 círculos principais: interesses e paixões, experiências e habilidades e o potencial lucrativo do nicho escolhido. O melhor mercado e nicho para se atuar seria na intersecção das 3 áreas, ou seja, uma área que você tem bastante interesse e paixão, que ao mesmo tenha experiência e habilidade para trabalhar nela e que tenha um potencial lucrativo alto. Claro, pode reparar que se você conseguir juntar só interesses e paixões com potencial lucrativo, também é possível ganhar dinheiro. Ou experiência e habilidades com potencial lucrativo, também é possível ganhar dinheiro. Mas por que a intersecção dos 3 é o principal? Porque, como eu falei, você vai ter a paixão pelo assunto, vai ter a experiência para poder passar e falar, e tem potencial lucrativo. Então, tente sempre achar um que se encaixa nas 3 áreas e não só em 2. O que muitas vezes acontece é que as pessoas acabam usando a pior intersecção para estabelecer o negócio, que é a intersecção entre interesses e paixões e experiências e habilidades. Essa não é uma boa escolha, porque pode acontecer aquilo que eu falei, de você trabalhar muito tempo em cima do mercado, que simplesmente não tem muito dinheiro envolvido e não tem um futuro promissor. Então, talvez você esteja se perguntando novamente se você está fazendo alguma coisa errada, quando na verdade você só escolheu o mercado errado, ou o mercado não tem potencial, não é um mercado bom de se atuar. Então, tente sempre lembrar da intersecção destes 3 círculos, que é o que chamo de convergência, e tentar achar algo que lhe interesse, você tenha paixão, você tenha experiência e habilidade e tenha potencial de lucro. Então, para achar essa intersecção, o que eu gosto de fazer é fazer uma lista de cada um dos itens que eu vou mostrar agora abaixo. Tente pelo menos colocar no mínimo 7 itens em cada um desses itens: paixões, interesses, hobbies, problemas e medos. Se você fizer uma lista com 7 itens em cada um desses, você verá que algum desses talvez lhe chame mais atenção, ou por se encaixar num dos mercados que a gente apresentou no outro vídeo, ou por você ter mais interesse, ou você ter maior conhecimento. Claro, às vezes se você pegar nos 2 últimos, que são problemas e medos, talvez você não tenha exatamente uma paixão por, vamos supor, medo de aranhas. Pode ser um dos medos,
mas talvez você tenha a paixão em ajudar as pessoas a resolver esse problema que você também teve. Se você passou por isso, você vai gostar de ajudar as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então é por isso que eu falo que é para cuidar e não fazer o que você ama, mas sim o que você tem paixão. Então provavelmente você tem a paixão por ajudar as pessoas a superar aquele mesmo medo e problema que você teve. Pode ser uma boa alternativa. Geralmente até problemas e medos acabam talvez tendo mais chance, maior potencial de lucro do que paixões, interesses e hobbies. Mas claro, depende muito de cada mercado e de nicho. Outra técnica que eu gosto de usar bastante, ao invés de sempre tentarmos ir pelo faça o que você ou alguma coisa parecida, é olhar as necessidades e as dores do mercado existente. Ou seja, começar com o que eu recomendo, que é sempre pensando nos outros. Sempre pensando quais são os problemas que eles enfrentam, o que atrapalha eles na vida deles, como você pode ajudar, o que você pode fazer por eles. Esqueça o que você agora quer dinheiro e alguma coisa assim, e pense quais são as necessidades e dores dos outros. Então, no caso, nas necessidades do mercado, como eu falei, sempre pense nos outros antes de começar qualquer coisa. Quanto mais você pensar nos outros, melhor vai ser e mais chance de lucro você terá. É com certeza a melhor maneira de começar, porque você não vai estar tentando criar um produto e depois achar clientes para esse produto. Isso é a maneira errada de pensar como você deve fazer negócio. Eu prefiro seguir o que o Seth Godin, que é um dos gênios do marketing, fala, que é achar produtos para os seus clientes. Então, olhe as dores e as necessidades do mercado e veja e descubra o que eles querem. E simplesmente faça. É bem mais fácil do que tentar adivinhar o que eles querem ou fazer antes o produto para depois tentar convencer a pessoa que ela tem que comprar o seu produto. É mais fácil ela dizer o que ela precisa e você simplesmente fazer. Não precisa convencer. O marketing quase não precisa ser feito como a gente conhece, com propagandas e interrupções e esse tipo de coisa. Mas para fazer isso, para acharmos produtos para os nossos clientes, provavelmente você deve estar se perguntando, mas e como eu faço isso? Que às vezes pode parecer um pouco complicado, mas na verdade não é tanto. Na verdade, a melhor maneira que eu achei de fazer isso é, como a maioria das soluções que funcionam, a mais simples. Pergunte. Se você tem um blog ou alguma maneira de entrar em contato, fóruns, outros blogs de outras pessoas, Facebook, mídias sociais, ou até com pessoas que você conhece, pergunte. Todos gostam de ser ouvidos, todos vão gostar de falar quais são os problemas dela, por mais que você talvez nem atue no mercado ou nicho que essa pessoa está te falando os problemas, só para treinar você a fazer as perguntas certas, a ouvir as pessoas, a ouvir os problemas delas e começar a raciocinar como os problemas poderiam ser resolvidos, o que você poderia fazer para ajudar elas. Essa é uma habilidade extremamente útil, vai ser uma das melhores habilidades que você pode desenvolver aqui no programa, e com certeza se você conseguir realmente ter essa compaixão, essa empatia com as pessoas, de entender o problema delas e pensar soluções, mesmo que você não for usar elas imediatamente, isso vai lhe ajudar muito a desenvolver novos negócios e novos empreendimentos lucrativos. Então aqui algumas perguntas que você pode fazer para as pessoas, seja elas estejam atuando no seu nicho ou não. O que lhe incomoda no seu dia a dia? O que você acha que poderia mudar? Pode ser em relação ao seu trabalho, à sua rotina ou qualquer coisa. Quais as dúvidas que ela tem? E como algo poderia ser melhor. Então, se ela trabalha em algum ramo específico, como o processo de impressão dentro da empresa dela poderia ser melhor. Ou qualquer outro assunto que seja parecido, pergunte às pessoas quais são os problemas que ela tem e comece a pensar e até discutir com elas como você poderia resolver. Essa habilidade de extrair o problema das pessoas, como eu falei, é muito valiosa, porque você vai estar tirando diretamente do mercado o que elas precisam. Vai aliviar muito todo o problema de tentar adivinhar o que você deve fazer, como achar uma solução. Não precisa ser muito criativo, não precisa ter uma ideia genial, é só resolver o problema e as dores que as pessoas têm no seu dia a dia. Até você, de repente, tem algo que todo dia você faz que não lhe agrada, que você poderia resolver para outras pessoas que provavelmente têm o mesmo problema.
Claro, quanto mais você conseguir perguntar para alguém que for relacionado à sua área que você pretende atuar, se você já souber exatamente, melhor. Mas, se não, simplesmente pergunte por questão de hábito e até porque as pessoas você vai ter mais carisma com as pessoas porque você vai estar realmente ouvindo e tentando entender elas. Isso é uma habilidade que poucos têm. Então, é a sua chance de desenvolver ela, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Agora, outra maneira de você também poder desenvolver e achar nichos que você possa trabalhar, além dessa maneira que eu falei de simplesmente perguntar para as pessoas qual é o problema e tentar achar produtos para resolver o problema delas, é você combinar um dos 4 grandes mercados, um ou mais dos quatro grandes mercados que eu comentei no vídeo anterior. Então, por exemplo, se nós pegarmos o mercado de quero dinheiro mais hobbies, nós podemos ter algo como artesanato e madeira, como se divertir e lucrar com seu hobby. Deve ter muitas pessoas que trabalham com artesanato e madeira, até por diversão, e que mal sabem ou até estão procurando como elas poderiam lucrar com isso. Aqui até fica outra dica. Por exemplo, artesanato em madeira. Talvez as pessoas estejam trabalhando nisso, mas elas não estejam ativamente procurando por uma solução de como lucrar com isso, o que torna as coisas mais difíceis. Se a pessoa tem um problema claro e ela está realmente procurando para resolver esse problema porque ela precisa resolver, é diferente. Nesse caso, não seria algo que ela precisa resolver porque é somente um hobby, então fica um pouco mais difícil. Mas é só para você ter em mente essa ideia de que se a pessoa está realmente procurando uma solução, fica mais fácil. Mas a gente vai abordar isso mais no próximo vídeo. Outro, quero dinheiro, mas quero transar. Como envelhecer sem perder o conforto com a sua mulher. E uma aspas duplas ali, errada, que não precisava, mas a ideia ainda é válida. Que é outro nicho que poderia fazer. Agora, o outro que tem ali embaixo é o quero dinheiro, mais hobbies. Que seria um exemplo, como ser pago para viajar e conhecer o mundo, que é o sonho de muita gente, que gostaria de fazer isso, mas não sabe como acumular e ter o dinheiro suficiente para fazer isso. Então, poderia ser algo que você poderia explorar se você soubesse a resposta e pudesse ajudar os outros. Ou mesmo que não soubesse a resposta, você poderia procurar e aprender como fazer. Agora, algo muito importante que eu quero falar, já foi mencionado no outro vídeo, qualquer um dos nichos que você estiver trabalhando, o que você tem que fazer é planejar para dominar. Não entre no mercado, no nicho, se você não tem uma clara visão e chance, que seja em 5, 10 anos ou mais até, que você possa se tornar o número 1 dentro daquele nicho. Isso é muito importante, porque senão você já vai começar com algumas desvantagens. Então, se você está num mercado que você vê que não teria chance de ser o número 1, talvez seria melhor subdividir aquele mercado, começar com algo menor que você vai dominar e de lá depois você expande. Não tenha pressa. As oportunidades, o mercado vai estar sempre aí. Comece com um que você tem a chance de dominar. Então, o que eu quero dizer planejando para dominar? Bom, o que eu não quero dizer é tentar algo e ver se dá certo, criar algo para ver o que acontece, acho que eu consigo tirar um troco aqui, se eu conseguir pagar as contas tá bom. Não. Começar com essa mentalidade já não é que não é bom, até pode ser, não tem problema. Às vezes as pessoas já têm um emprego, querem algo adicional, mas mesmo se você só quer pagar as contas, pague as contas com um mercado que você comece por um mercado que você consiga dominar e ser o primeiro, que depois você pode expandir e vai facilitar o seu trabalho, que pode ser só pagar as contas, mas vai facilitar. Então, se ainda não ficou claro, o que eu quero dizer é que você deve planejar para dominar. Isso é uma estratégia que eu aprendi num dos livros da Procter & Gamble, que são uma empresa dos Estados Unidos. Eles têm, se não me engano, mais de 20 ou 30 marcas que faturam mais de $1 bilhão, que valem mais de $1 bilhão. E eles falam que eles entram no mercado, eles não entram para simplesmente competir e ter um produto legal. Eles entram para dominar. Eles entram para ser o número 1 de determinado nicho. Nem que esse seja pequeno e depois eles possam expandir. Mas eles entram para dominar. E eu quero que você faça o mesmo, porque isso vai facilitar e muito o seu trabalho. Agora, você pode estar pensando, mas por que exatamente eu insisto tanto
em querer dominar só para ser bonito, só para aparecer como o primeiro nome de alguma coisa. Não. Tem mais motivos por trás. Os motivos que eu quero dizer por que você deve dominar é porque, primeiro, você terá muita vantagem competitiva. Isso no mercado, ser o número 1, o nome mais lembrado, vai ser muito importante. É só você pensar, por exemplo, o iPod. O iPod não foi o primeiro MP3 player que apareceu, mas qual é o nome que todo mundo lembra? Até quando você vai se referir a outros MP3 player, você não fala MP3 player, você fala um iPod. Mesmo que seja de outra marca, da Creative, da Sony, você se refere como iPod. Então, ser o primeiro é essencial. Isso até também se reflete, por exemplo, a questão do Google. Ser o primeiro nas pesquisas, você tem cerca de 40 e poucos %. Segundo já recebe muito menos. Então, é primeiro ou nada. A marca também vai ser fortalecida por ser o primeiro, você pode usar como marketing e tudo mais, e com isso também vai causar um maior reconhecimento e posicionamento e influência como líder do mercado que você escolheu. O que é muito bom, porque você pode usar tanto para influenciar mais, para educar seus clientes e mostrar por que você é o primeiro e o que você tem a oferecer. Então, realmente, dominar é fundamental no mercado que você for entrar. Lembre-se sempre disso e não tenha medo de diminuir o mercado se isso significar que você vai ser o primeiro naquele menor.